Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Olá. Hoje a gente parte de um material bem instigante em que recebemos, uma análise vinda lá do Bookcast, sabe? O podcast do canal Arqueobook. Ah, sim, acompanho. Material muito bom. Pois é. E o foco é um livro com um título que, olha, já causa um certo rebuliço. Em Defesa do Preconceito, a necessidade de se ter ideias preconcebidas. É um título forte, né? Demais. O autor é o Theodore Dalrymple, britânico, que na verdade é o pseudônimo do Anthony Daniels, um médico e ensaísta. Isso mesmo. E a nossa missão aqui, então, é desvendar os argumentos centrais dessa obra. Como o título já entrega, o livro vai, assim, bem na contramão do que a gente costuma pensar sobre preconceito. Exato. A gente tem o material completo aqui, são 29 capítulos, e a ideia é extrair o essencial. O ponto central do Dalrymple é que nem todo preconceito é ruim, e que certas ideias preconcebidas são, na visão dele, fundamentais para a vida em sociedade e até para a virtude. Ok, então vamos desempacotar essa ideia. Acho importante já deixar claro, né? Como o próprio autor faz questão de dizer, ele não está defendendo preconceitos como racismo ou xenofobia. Não, de forma alguma, ele condena esses explicitamente. Isso. A crítica dele é direcionada à rejeição total, assim, indiscriminada, de qualquer ideia herdada, costume ou até forma de autoridade. Ele argumenta que essa rejeição moderna pode ter consequências bem negativas. Exatamente. Ele começa logo no capítulo 1, meio que ironizando essa visão atual de que não ter preconceitos é o suprassumo da virtude, né? Muitas vezes só uma fachada. Uhum. Ele reconhece o preconceito racial como o grande vilão moderno, mas alerta para um erro lógico. Condenar um tipo de preconceito não significa que todos os preconceitos sejam inválidos ou prejudiciais. É um chamado ao discernimento que ele faz logo de cara. Faz sentido. E aí ele tenta entender por que a gente chegou nessa rejeição tão forte, né? Nos capítulos seguintes, 2 a 4, ele explora algumas raízes disso. Isso. No capítulo 2, ele sugere que o ceticismo radical moderno, aquela dúvida metódica sobre tudo, sabe? Meio cartesiano, Sim, sim. muitas vezes não busca a verdade de fato, mas serve como desculpa para licenciosidade pessoal, para minar as bases morais que freiam nossos desejos, nossos apetites. Nossa, interessante essa conexão. Quer dizer, o ceticismo como ferramenta para outra coisa. Pois é. E no capítulo 3, ele argumenta que a gente olha para a história de forma seletiva. A gente busca só o que confirma nossas visões atuais e ignora a complexidade. Ah, tipo pensar o que convém. Exatamente. Ele dá exemplos de como diferentes narrativas sobre a história da medicina ou visões opostas como a do Macaulay e do Engels sobre o progresso servem a propósitos distintos no presente. Entendi. E essa seletividade continua no capítulo 4, né? Onde ele questiona por que a gente tende a focar mais nos desastres e crimes da história do que nas realizações. Sim, e ele usa aquele exemplo bem controverso do suposto genocídio tasmaniano na Austrália. Ah, lembro dessa parte. A tese dele ali é bem provocadora. Muito. Ele sugere que a inteligência queria que essa narrativa de genocídio fosse verdade. Isso daria a eles um propósito moral e, de certa forma, liberava o presente do peso das tradições passadas. É uma análise bem forte sobre como a gente usa o passado. Sem dúvida. Uma leitura crítica das motivações por trás das narrativas históricas que a gente escolhe contar. Exato. E seguindo essa linha, o Dalrymple passa a analisar as consequências práticas dessa rejeição generalizada do preconceito no dia a dia. Está nos capítulos 5 a 10. Ele vê um padrão aí. E qual seria esse padrão que ele identifica? Basicamente, ele argumenta que essa crítica racionalista a costumes e ideias irrefletidas, sabe, aquelas coisas que a gente faz sem pensar muito no porquê, acaba erodindo laços sociais importantes. Por exemplo, no capítulo 5, ele critica a pedagogia não preconceituosa. Aquela ideia de não impor nada às crianças, deixar que elas escolham tudo, com a própria comida. Ah, sim, essa ideia de autonomia total desde cedo. Pois é. E para o Dalrymple, isso não liberta a criança. Na verdade, aprisiona ela em gostos infantis, limita o desenvolvimento, impede que aprenda a lidar com frustração ou a expandir horizontes. Entendi o ponto dele.
Isso se conecta com o capítulo 6 sobre a vida familiar, imagino? Exatamente. Ali ele defende preconceitos que parecem simples, como o hábito de fazer refeições em família. Um costume, né? Um ritual, talvez sem uma justificativa racional profunda para cada detalhe, mas que, segundo ele, foi minado por essa crítica constante ao irrefletido. E o resultado? Isolamento, perda de civilidade, da comunicação que essas refeições proporcionavam. Faz sentido essa ligação. A perda de rituais que estruturavam a convivência, e ele continua mostrando que a gente não elimina o preconceito, a gente só troca um pelo outro, certo? Sim, esse é o ponto central do capítulo 7. A ideia de que vamos viver num mundo sem preconceitos é ilusória para ele. Trocamos uns pelos outros. O antigo preconceito contra a mãe solteira, ou a ilegitimidade, por exemplo, foi substituído por um que normaliza e até romantiza essa situação. E as consequências disso. Ele explora no capítulo 8, citando um relatório da Joseph Rowntree Foundation sobre mães adolescentes na Grã-Bretanha. É um estudo bem conhecido por lá. E o que esse relatório mostrava na visão dele? Qual a conexão? Ele descreve um cenário onde muitas dessas jovens, frequentemente vindo de lares desestruturados e buscando afeto, acabam vendo no bebê uma fonte de amor incondicional e até status social no grupo delas. Nossa. Mas sem estrutura e preparo, ficam presas em ciclos de instabilidade, pobreza, dependência do Estado. Ele argumenta que a falta de preconceitos certos, como a valorização de uma estrutura familiar mais tradicional ou a cautela com a maternidade precoce, contribui para esse quadro. É uma análise bem dura das consequências sociais. Puxa, é uma perspectiva bem sombria mesmo. E ele ainda diz que essas escolhas nem são tão autônomas assim, como a gente imagina. Pois é, no capítulo 9 ele reforça isso. Diz que essas jovens não agem por pura deliberação racional, mas muitas vezes seguem o preconceito do seu meio. Ah, tem milhares de mães adolescentes por aqui, como uma delas diz no relato que ele cita. É uma forma de conformidade social, só que com novos padrões. Entendi. Conformismo muda de cara, mas continua existindo. Exato. E para fechar essa sessão, no capítulo 10 ele aponta o que chama de convencionalismo dos transgressores. A própria não convencionalidade, ele dá um exemplo de um funeral boêmio se tornou uma nova convenção, uma norma esperada dentro de certos grupos. Ok, então depois de mostrar essas consequências práticas no cotidiano, ele mira a artilharia numa figura intelectual específica, né? O John Stuart Mill. Sim, aí vem uma sessão longa, os capítulos 11 a 18. É uma crítica bem detalhada, é a influência do Mill que o Dalrymple identifica como uma das fontes principais desse preconceito contra o preconceito. E qual o argumento central contra Mill? No capítulo 11, ele diz que Mill supervalorizou a capacidade da razão individual de guiar as escolhas. E, por outro lado, subestimou demais o papel fundamental do costume, da tradição e da autoridade herdada na formação moral e na coesão social. Entendi. E como a questão da autoridade entra aí, mais especificamente? No capítulo 12, ele defende que a maior parte do nosso conhecimento, seja científico, histórico, cultural, não vem da nossa verificação pessoal, de primeira mão. Vem da confiança em autoridades estabelecidas. Verdade. Rejeitar toda autoridade, como ele sente que a filosofia de Mill encoraja, é impraticável. A gente não tem como provar pessoalmente que Napoleão existiu ou que a Terra gira em torno do Sol. A gente aceita isso com base na autoridade de fontes confiáveis, de especialistas, de professores. Faz sentido. E essa crítica a Mill se desdobra em outros pontos também, né? Sim, sim. No capítulo 13, ele ataca a ideia, que ele vê como derivada de Mill, de que toda opinião é válida, desde que seja sua, sabe? Independentemente da lógica ou do conhecimento por trás dela. Aquela coisa do é a minha opinião. Exato. No capítulo 14, ele critica a visão de Mill de que o costume é, por definição, um empecilho ao progresso e à individualidade. Dalrymple defende que muitos costumes são, na verdade, a base da civilidade. E tem a questão do egoísmo também, que você mencionou antes. Sim, no capítulo 15. Ele argumenta que a ênfase radical na soberania do indivíduo sobre si mesmo, especialmente quando lida de forma seletiva ou parcial, pode justificar um egoísmo sem limites. E ele dá exemplo disso. Ele usa o exemplo do debate sobre o aborto.
Na visão dele, a interpretação de Mill leva a considerar o aborto um direito absoluto da mulher sobre seu corpo e ignorando a existência distinta do feto e qualquer direito ou responsabilidade do pai. É a visão específica do Dalrymple sobre como essa filosofia seria aplicada nesse caso. Entendi. Essa aplicação levanta debates complexos mesmo. E ele usa uns exemplos bem cotidianos para ilustrar a dificuldade de basear tudo na razão pura, não é? Exato. O capítulo 16 é ótimo nisso. Ele pega o exemplo prosaico de alguém colocar os pés sujos no assento do trem. Algo bem comum de se ver, infelizmente. Pois é. E ele pergunta: como justificar que isso é errado, usando apenas princípios racionais primeiros, sem apelar para convenções sociais, para um preconceito compartilhado sobre decência, respeito pelo espaço comum? Ele mostra como é difícil fundar a civilidade básica só na razão abstrata. Nossa, é um bom ponto. E a indignação moral, como entra nessa análise sobre Mill? No capítulo 17, ele fala da lei da conservação da justa indignação. A ideia é que a energia moral não desaparece, ela só se desloca. Velhas proibições caem ligadas à moral sexual, por exemplo, mas novas surgem com o igual ou maior fervor. Ele cita o combate ao fumo, que na época que ele escreveu já era intenso e ele via como quase religioso. Entendi. A indignação muda de alvo. Isso se conecta à expansão dos direitos. Tudo que não é proibido parece virar um direito a ser exigido do Estado ou dos outros. Ele diferencia os direitos negativos, liberdade de interferência, tipo liberdade de expressão, dos positivos, direito a algo, como um filho via fertilização in vitro, que demanda recursos e ações de terceiros. E critica a perda da noção de reciprocidade. Meu direito de ouvir música alta versus o seu direito ao silêncio, por exemplo. Onde um termina e o outro começa. Boa questão. E para fechar a parte sobre Mill, tem um paradoxo que ele aponta, né? Sim. O capítulo 18 apresenta uma tese bem contraintuitiva. Ele argumenta que o individualismo radical, ao destruir as autoridades intermediárias, família, igreja, comunidade, associações locais, não liberta o indivíduo de verdade. E o que acontece, então? Paradoxalmente, fortalece o poder central do Estado. O Estado se torna o único árbitro moral, o único regulador da vida, preenchendo o vácuo deixado pelas outras formas de autoridade social. Um resultado talvez oposto ao que o liberalismo clássico pretendia. É uma crítica profunda à trajetória do individualismo moderno. Realmente faz pensar. Seguindo adiante no livro, o foco muda um pouco, vai para discriminação e igualdade, né? Nos capítulos 19 a 23. Isso. No capítulo 19, ele lamenta como a palavra discriminação perdeu seu sentido original neutro. Que era? Simplesmente fazer distinções. Julgar e escolher. Discriminar o bom do ruim, o certo do errado. E passou a significar quase exclusivamente preconceito negativo, especialmente o racial. Isso torna qualquer ato de julgamento estético, moral, intelectual, algo suspeito por si só. Interessante essa mudança semântica. E ele argumenta contra a ideia de que a gente nasce como uma folha em branco, né? A famosa tábula rasa. Exatamente. Nos capítulos 20 e 21, ele combate essa noção. Argumenta que rejeitar o preconceito não é bom em si mesmo, cap 20, e que a mente humana não é uma folha em branco, cap 21. E como ele sustenta isso? Ele busca evidências em várias áreas. Na filosofia, cita Sócrates, Kant, Popper, que falam de ideias inatas ou estruturas prévias da mente. Na neurobiologia, menciona pesquisas como as de Hubel e Wiesel sobre predisposições neurais na visão. E até na antropologia. Tem aquele exemplo extremo, né? Sim, o do Zik, de Turnbull. Uma tribo que, em situação de fome extrema, teria perdido seus preconceitos morais básicos, resultando num egoísmo brutal e na desintegração social. É um exemplo controverso, mas ele usa para reforçar a ideia de que temos sim uma natureza humana com certas predisposições, inclusive morais. Entendi. E essa ideia de não sermos folhas em branco leva uma crítica bem forte a um ideal muito prezado hoje em dia, a igualdade de oportunidades. Ah, sim. Essa é uma das partes mais polêmicas do livro, nos capítulos 22 e 23. Ele argumenta que o ideal de igualdade de oportunidades, embora pareça muito justo na superfície... Sim, parece inquestionável. É, na sua essência, segundo ele, totalitário. Totalitário?
Como assim? Porque, ele argumenta, para nivelar de verdade as oportunidades, não bastaria igualar as condições materiais, dinheiro, escolas, acesso à saúde. Seria preciso igualar também as visões de mundo. As visões de mundo... Os valores culturais, os preconceitos familiares sobre educação, trabalho, disciplina, poupança, tudo aquilo que influencia enormemente o sucesso individual, independentemente das condições materiais. E como ele ilustra isso? Ele usa o exemplo, lá na Grã-Bretanha, da diferença de desempenho escolar e profissional entre filhos de imigrantes Sikhs, que ele descreve como tendo uma forte ética de trabalho e valorização da educação familiar, e filhos de britânicos brancos de classes mais baixas, com outras prioridades e visões de mundo. Entendi a comparação. Para garantir uma igualdade de resultados ou de pontos de partida reais, o Estado teria que intervir profundamente na cultura familiar, nos valores transmitidos pelos pais, teria que controlar a formação das crianças de uma forma que ele compara ao admirável mundo novo do Huxley. É uma crítica bem radical a um pilar do pensamento progressista. Realmente, é uma posição que vai totalmente contra a maré, forte. Chegando na reta final do livro, nos capítulos 24 a 29, como é que ele amarra tudo isso? Qual a conclusão? Ele reforça a tese central com mais exemplos e argumentos. No capítulo 24, por exemplo, usa o personagem nihilista, Bazarov, do romance Pais e Filhos, do Turgenev. Clássico. E uma anedota pessoal para ilustrar que a rejeição total da autoridade externa é, na prática, a afirmação da autoridade suprema do próprio ego. Eu decido tudo. Entendi. E a relação entre preconceito e fazer o bem? Ele aborda isso? Aborda sim no capítulo 25. É um ponto sutil e até desconfortável. Ele diz que mesmo preconceitos que hoje consideramos inaceitáveis podem coexistir com a benevolência e grandes feitos humanitários. Como assim? Mas que, ao mesmo tempo, tinha visões bem depreciativas sobre os indianos, chamando-os de raça antiquada. Nossa. A lição, para Dalrymple, é que as coisas são complexas. Preconceito e compaixão podem estar presentes na mesma pessoa. Não é simples. Isso é desconcertante mesmo. Mas ele também fala dos perigos de abandonar certos preconceitos, né? Acho que tem um capítulo bem pesado sobre isso. Sim, e o capítulo 26 é talvez o mais sombrio de todos. É baseado na experiência clínica dele como médico em áreas pobres da Inglaterra. O que ele descreve? Ele descreve casos terríveis de violência doméstica, espancamentos, até assassinatos. E ele liga isso, em parte, ao ciúme masculino exacerbado, que, segundo ele, piorou com a liberdade sexual, sem as antigas restrições sociais e preconceitos que, de alguma forma, protegiam as mulheres. Que tipo de preconceitos? Ele relata mulheres que ignoraram sinais óbvios de perigo em parceiros violentos, histórico de agressão, ciúme patológico, por medo de serem taxadas de preconceituosas, e acabaram vítimas de brutalidade extrema. É um argumento chocante sobre a função protetora que certos preconceitos, como desconfiar de homens com histórico violento, por exemplo, poderiam ter tido. Nossa, que ligação direta e trágica entre a teoria e a realidade que ele vivenciou. É muito forte. É muito forte, sim. No capítulo 27, ele volta à ideia de que muitas regras sociais e conhecimentos são aceitos por autoridade e confiança, não por prova direta. É meio que um eco do problema filosófico de Hume sobre a dificuldade de derivar o dever ser, as normas, a moral, do ser, os fatos. Mesmo os ateus, ele diz, seguem-se os próprios mandamentos. Ele cita o Dawkins como exemplo, com base em certas premissas aceitas, não totalmente provadas individualmente. E a necessidade de julgar. Ele fala disso também. É inescapável, segundo o capítulo 28. Mesmo sem certezas absolutas, o julgamento moral estético é necessário. Criticar a arquitetura de Le Corbusier, por exemplo, é um julgamento estético necessário. Tentar não julgar, evitar fazer distinções, leva à complacência, a um nivelamento onde nada importa muito. Entendi. E, finalmente, a conclusão do livro todo. Finalmente, no capítulo 29, ele conclui: sem preconceito não há virtude. A tentativa de eliminar todo preconceito, toda ideia pré-concebida é fútil e prejudicial. Ele cita Edmund Burke: para que o mal triunfe, basta que os homens bons não façam nada. Uma citação clássica. E ele argumenta
que a própria distinção entre bem e mal depende de preconceitos herdados, de valores que a gente internaliza através da cultura, da família, da tradição. Quebrar tabus só por quebrar, ele cita um exemplo da BBC, usando uma palavra de baixo calão pela primeira vez, não melhora necessariamente a sociedade. Pode piorá-la ao erodir a civilidade e o respeito mútuo. Uau! Realmente uma jornada intensa por ideias que desafiam muito do que a gente pensa hoje. A conclusão dele, então, não é defender qualquer preconceito. Longe disso. Não, de jeito nenhum. Mas sim defender a necessidade de discernimento, de avaliar quais ideias preconcebidas são úteis, talvez até essenciais para a vida em comum, e quais são claramente destrutivas e injustas. Exato. É um chamado a reconhecer a sabedoria acumulada na tradição, nos costumes, e também a nossa própria limitação como indivíduos racionais tentando reinventar tudo do zero a cada geração. A pretensão de sermos folhas em branco para ele é uma ilusão perigosa com consequências sociais graves. Como ele tentou mostrar com exemplos da educação, da família, da criminalidade e da dependência do Estado. Fica claro que a perspectiva dele incomoda, né? Vai na contramão do senso comum atual. Ele argumenta que essa rejeição indiscriminada do preconceito em nome de uma suposta racionalidade ou autonomia pura pode levar paradoxalmente a mais sofrimento, mais caos social e, no fim das contas, até um Estado mais controlador para tentar consertar as coisas. É uma análise que força a pensar, né? Independentemente de se concordar totalmente com ela ou não. Desafia nossas certezas. Com certeza. Então, se o Dalrymple tem alguma razão, mesmo que parcial, fica a provocação final aqui para a gente pensar. Como podemos, no nosso dia a dia, cultivar esse discernimento? Boa pergunta. Como separar os preconceitos talvez úteis e necessários, aqueles que sustentam a convivência, a ética, a proteção mútua, dos que são claramente injustos e destrutivos? E como fazer isso sem cair nem no dogmatismo cego de aceitar tudo que é antigo só porque é antigo, nem na complacência moral de achar que tudo é relativo e nada importa. Uma questão bem complexa para refletir. Uma reflexão crucial, sem dúvida. E só lembrando, né? Toda essa nossa conversa foi baseada na análise detalhada que foi apresentada lá no Bookcast do canal Arqueobook, sobre o livro Em Defesa do Preconceito, do Theodore Dalrymple. Exatamente. E seguindo a deixa do próprio material que inspirou esta análise, a gente quer agradecer a quem acompanha estas nossas explorações aqui. Sim, muito obrigado pela audiência. Pela interação, pelos compartilhamentos que a gente vê que acontecem. Se esse tipo de conteúdo agrega valor para vocês, considerem se inscrever nos canais que o produzem, como o Arqueobook, tanto no YouTube quanto no Telegram, para continuar aprofundando esses e outros temas importantes. Isso aí. Fica a dica. Valeu, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.